O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Bem, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar com vocês aqui no Passo para Frente, no canal CT Segurança, com Diógenes Luca. É um prazer muito grande, ele dispensa apresentações. Diógenes, muito obrigado pela oportunidade, mesmo não tem palavra para te agradecer. A gente se conheceu numa feira foi na SC Brasil, eu estava no evento com o Christian Visval, você foi lá, o Sandro Menezes te levou lá no stand, e foi um prazer enorme ter conhecido você e ter conhecido depois mais a tua história, sabendo o quanto você faz a diferença e continua fazendo a diferença nesse segmento. Seja muito bem-vindo ao programa Passo para Frente no canal CT Segurança. Muito obrigado, Tarcísio. É uma alegria ter sido convidado por você para participar dessa live. Eu sou muito grato aí a esse time do CT Segurança, o Christian Visval, o Kleber Reis, o Silvano, o Vini, toda a galera que está dando uma força enorme. Eu tenho um programa também, que são as quartas-feiras, o Linha de Frente, e eu estou achando assim, muito bacana tudo que está acontecendo, apesar da pandemia. A pandemia trouxe essas oportunidades de crescimento aí por meio da internet, e a gente está colaborando demais aí com vamos dizer, o espraiamento, né? Espraiar esse conceito de segurança, que tem sido uma alegria enorme. E hoje com você aqui, né, nesse Passo para Frente, para falar um pouco sobre inovação, sobre tendências, abrir o leque aí sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vai ser uma honra responder suas perguntas. Muito obrigado mesmo. Vamos em frente. É um dos pontos que a gente sempre fala, em primeiro lugar, é um prazer, mas a gente sabe que o ambiente, o cenário que a gente vive no Brasil é desafiador. E o segmento de segurança patrimonial é um segmento muito sensível, porque a carência de inovação faz com que o preço a ser pago seja muito caro, né? O profissional de segurança ele se expõe todo dia, é um herói. Desde quando eu comecei a conviver com pessoas desse segmento, eu passei a cada dia mais a admirar pessoas que fazem o que você faz. E aí, nesse ambiente de inovação, que você também é um cara que está sempre à frente do seu tempo, como é que você percebe a importância da inovação no teu segmento? Olha, a pergunta é uma pergunta ampla, né? Eu queria já trazer um dado importante, né? Que as questões da segurança privada e da segurança pública, a segurança como um todo, né? Quando a gente fala segurança, a gente tem que englobar toda ela, sabe? Até porque uma das bandeiras que eu defendo é essa maior integração da segurança pública com a segurança privada, né? Eu costumo até nas minhas palestras avisar as pessoas assim, olha, toda vez que vocês ouvirem numa televisão, nos jornais, que
câmeras de segurança ajudam a polícia a desvendar um crime. Boa parte dessas câmeras de segurança, apesar que os municípios já possuem câmeras públicas ligadas à polícia, né, aos departamentos de polícia, mas boa parte dessas câmeras são da segurança privada. Então, a segurança privada já é um ator importante dentro do contexto da segurança, da proteção das pessoas. Então, eu defendo muito essa integração de esforços. Mas o fato é que eu posso falar para você, com 40 anos de atividade nessa área, até porque eu entrei na polícia com 15 anos de idade, né? Fiquei 30 anos na Polícia Militar, de 1980 até 2010. Em 2010, então, eu atuo como consultor, como escritor, como especialista, como comentarista de segurança, e eu posso falar para você uma foto que nós temos aqui no Brasil. Lamentavelmente, o brasileiro é mal educado com relação às questões da segurança. A gente tem uma mania ruim de começar a pensar no problema depois que ele acontece. A fechadura na porta depois que a porta foi arrombada, mais ou menos assim que é a nossa visão. É uma luta permanente. É claro que se eu fizer um retrospecto desses 40 anos de análise e de estudo, a foto agora é mais bonita do que a foto no passado. Eu percebo já uma sensibilidade das pessoas em relação à segurança. Eu costumo dizer que a segurança no começo da década de 80, ela ficava no subsolo de um prédio, né? E cuidava só da segurança patrimonial. Ela foi subindo, né? Hoje nós temos aí coordenadores de segurança, gerentes de segurança, diretores de segurança, nós temos a segurança no meio acadêmico, né? Nós temos aí uma visão muito mais abrangente de como a segurança ela colabora com o lucro da empresa, com a continuidade dos negócios, né? É um fato importante. Da mesma maneira, uma área que você atuou e ainda atua, que é a segurança do trabalho, a prevenção, né, de acidentes do trabalho, quando você agrega isso, a segurança como prevenção de perdas, né? Ou seja, quando está tudo funcionando bacana, eu sei que eu não vou ter uma interrupção na minha linha de produção e estou garantindo a minha lucratividade. Exato. Ao passo que, se eu tiver um problema, um sinistro que aconteceu, que interrompe a atividade, ela cessa o meu lucro. Então, essa frase antiga e que tem que ficar cada vez mais guardada num cofre como, né, apenas no museu, segurança não traz lucro, é uma frase equivocada, né? É totalmente equivocada. Eu vejo muito mais sensibilidade hoje nesses temas, mas ainda a estrada é longa para nós percorrermos, sabe? Eu acho que a gente precisa ter essa visão. Eu posso dizer para você, ainda dentro da resposta, de que a segurança, durante muito tempo, ela era como se fosse assim, sabe? Uma obrigatoriedade. Não sei se você lembra, mas como... É o patinho feio. O patinho feio. Você, por exemplo, a segurança patrimonial, na verdade, ela começou com a segurança bancária, na época ainda dos movimentos meio terroristas aqui no Brasil, que esses grupos armados invadiam bancos, e a Lei 7.102 entrou nessa, né, de criar um mínimo de proteção para as agências bancárias. Me refiro à vigilância armada, sistemas de CFTV eram obrigatórios, e o plano de segurança que toda agência bancária tinha que ter. E, a partir daí, esse conceito foi sendo estendido, mas ele trouxe de origem, sabe, uma coisa que nós conversamos, inclusive, outro dia, né, num bate-papo. Eu quero fazer uma analogia já com a questão de um país que veio para ser colonizado, porque vai ser a minha terra, um país que veio ser expropriado, sabe, aquela coisa quando Portugal veio para o Brasil, teve aquela questão de extrair as nossas riquezas e levar embora. Não tinha uma preocupação com né, de formar um país, formar um povo, formar uma nação, né? A segurança privada, ela tem um comparativo, uma analogia com esse conceito que eu acabo de falar, porque durante muito tempo ela foi assim, quase que uma obrigatoriedade, mas a gente não dava bola para ela, né? Isso mudou. Hoje eu vejo muito mais sensibilidade. Porém, esse traço histórico, porém esse registro do nosso DNA, começando assim, meio de forma goela abaixo, meio torto, fez com que a sensibilidade das pessoas ficasse muito, muito rasa. E é um trabalho duro que nós temos hoje para mostrar para as pessoas que segurança é qualidade de vida, né? Eu até falo nas minhas palestras, Tarcísio, não é o que o bandido leva o problema, é o que ele deixa para a gente, sabe? Aquele trauma, aquela sensação de você ter tido a sua empresa invadida, a sua casa invadida. Então, não há outro caminho que não seja o da prevenção, mas só consegue atuar na prevenção quem? Quem tem o que eu chamo de educação para a segurança. O que é educação para a segurança? A palavra educação ela diz respeito à conscientização com mudança de comportamento. E hoje, eu, como meu sócio e outros grandes aí, né, desbravadores desse segmento de segurança, a gente tenta vender essa ideia, levar essa imagem
de que a segurança é boa na nossa vida, de que a segurança, todas as normas de segurança, todas as regras de segurança, elas foram idealizadas, foram pensadas para facilitar o bom andamento das coisas, para proteger as pessoas. E quando eu falo proteger, né, eu me refiro a uma proteção muito ampla, né, bem holística. Me refiro às pessoas, à vida, à integridade física das pessoas e à imagem corporativa também, sabe? O patrimônio e a imagem corporativa. Então, toda estrutura de segurança, Tarcísio, ela tem esses 3 campos de atuação: proteger as pessoas, na sua vida e na sua integridade física, proteger os bens, né? Os bens tangíveis das empresas, me refiro aos equipamentos, maquinário, etc., e outro bem fundamental, que é um bem intangível, sob o ponto de vista de ser abstrato, mas ele tem valor, que é a marca da empresa, né? Eu costumo até falar que muitas empresas não querem aparecer num caderno de polícia de um jornal ou num programa desses televisivos, né? Ela quer aparecer aonde? Nas notícias positivas, do né? valor econômico, que é nas mercados de ações, porque um arranhão na sua marca prejudica, né, o valor das ações, inclusive, né? Então, essa é a nossa bandeira, a gente tem um caminho a seguir. Eu posso, assim, resumidamente falar que nós evoluímos bastante, mas ainda há muito por fazer, porque, infelizmente, ainda há muita insensibilidade com relação às questões da segurança, tá bom? Agora, entrando nesse gancho que você está falando, não tem como não abordar aqui o ponto do que a força que uma inovação traz para o mercado e muda um cenário. Alguns segmentos, e que eu não vou entrar em detalhes de soluções que entraram no segmento, mas alguns segmentos, quando tem determinadas soluções, elas impactam de maneira não só positiva, mas de maneira drástica na mudança do cenário, na redução dos roubos, dos índices, na exposição das pessoas, enfim. Mas no ambiente onde a gente tem tanta inércia para fazer o básico, às vezes, né? Como é que você vê os profissionais, o papel do profissional de segurança para trazer e ser um catalisador de inovação para que realmente ele dê um passo à frente, né? E não simplesmente faça o que todo mundo está fazendo ou, às vezes, imagina, convencer alguém que precisa fazer além do básico. Como é que você está vendo isso hoje no mercado? É um paradigma a ser quebrado, o paradigma antigo, né, de achar que segurança é só gente, né, ou um vigilante, que é o primeiro grau da segurança privada. O que eu acredito é um sistema cuja a equação funciona da seguinte maneira: sistema, homem, sistema. É isso que eu acredito. Em outras palavras, vamos proteger uma empresa. Nós criamos os sistemas de segurança, tudo com tecnologia e inovação, estabelecemos quais são os parâmetros de funcionamento, etc. Tal. Colocamos o homem é importante para poder fazer o meio de campo e receber os sinais desse sistema e agir, desencadear um plano, fazer um acionamento da polícia e outras medidas. E um outro sistema auditando essa pessoa, ou seja, não deixar só na mão do homem. Nós temos, de certa maneira, que contar com o homem, o ser humano, dentro dessa equação, mas sem muita autonomia. Vou dar um exemplo para você, tá? Para ficar mais claro. Imagine você controlando aqui no Brasil, nós estamos com um problema muito sério de roubo de carga, né? Os CDs de distribuição, eles ganharam aí um olhar por parte dos criminosos muito grande. Então, você tem lá todo um controle para poder armazenar esses bens. Alguns são de alto valor agregado dentro do CD, você imagina aquelas prateleiras enormes, e alguns setores dentro do CD, uma área segregada, às vezes com aramado, etc., porque ali se concentram materiais de alto valor, né? De alto valor de custo. Então, o que acontece? Por exemplo, para você fazer um encaixe de um caminhão, tem que ter um procedimento, né? Um procedimento que é o sistema que vai estabelecer, vai vir lá exatamente qual caminhão vai chegar, toda a tecnologia falando que hora que chega, o que chega, quem vai trazer e os parâmetros que essa pessoa vai poder conferir aquela possível entrega ou retirada. O ser humano lidando com isso. E um outro sistema auditando esse ser humano de modo que ele não tenha autonomia para abrir a porteira, para abrir a eclusa.
Ele só abre a eclusa se ele fizer todas as conferências, conferiu, bateu aquilo lá, aí ele dá um enter no sistema, o sistema entende que tudo aquilo foi feito, e obviamente com a filmagem, com tudo parametrizado, e aí ele tem a autorização para liberar a porteira. Você percebe que o ser humano não pode ter autonomia. Eu presto consultoria para uma empresa de transporte de valores. Só entro nessa empresa se eu tiver catalogado o meu nome no dia anterior, com registro em determinado horário. Se não, posso parar, ninguém tem autorização para abrir aquela porteira. Nem consegue, Tarcísio, abrir. O sistema não permite, porque está fora dos padrões. Então, é isso que eu acredito hoje. Eu não consigo conceber uma ação de segurança sem uma forte presença de tecnologia e inovação para ajudar o ser humano. O ser humano ele é suscetível de algumas, né, de pressões, de temperamento, de outras coisas mais, e o sistema ele tem essa vantagem de não ser corruptível, vamos chamar assim. Mas isso que você falou, por exemplo, eu vejo o ser humano como peça essencial, chave, como você colocou. Então, como é que você está vendo a participação do profissional, o envolvimento do profissional desde o nível mais inicial e da hierarquia até o mais alto, nessa construção das inovações que vão ser implementadas para o mercado? Então, em cima dessa sua pergunta, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa é que eu concordo absolutamente com você, sabe, nesse sentido. Aliás, eu nem gosto da palavra recursos humanos, sabe? Porque o ser humano, no meu modo de ver, é muito mais do que um recurso, né? Com certeza. Eu faço comentários para a Rede Globo. A Rede Globo tem na área lá, ela chama, não é recurso humano, chama capital humano. Eu costumo brincar que é mais bonitinho, mas também não é lá essas coisas. Porque as pessoas são tudo. Você pode ter o melhor equipamento, se não tiver as pessoas comprometidas, como você bem mencionou, para idealizar, para poder bolar, para poder trazer o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua experiência para desenvolvimento de procedimentos, de processos, nada vai funcionar. Agora, a notícia ruim é que eu vejo ainda muita dificuldade por parte de algumas pessoas de entender que, se não estiver conectado com as boas práticas, com aquilo que vem de inovação, com aquilo que vem atender a dor do cliente, sabe? Eu ainda vejo um distanciamento nisso daí, sabe? Eu tenho insistido muito. O que você vê que pode ser melhorado? O que você imagina que precisa ser feito para mudar essa mentalidade? Pode ser melhorado essa capacidade das pessoas de entender que precisa debruçar no conhecimento, fazer os seus cursos, estar antenado com as práticas que vêm de fora, ter conhecimento das diversas tecnologias cada vez mais presentes, a tecnologia chegando junto das pessoas. Eu sinto um certo imobilismo, sabe? Eu vou dar só um exemplo para você. Se nós pegarmos aqui a nossa área, eu estou partindo para o meu 6º livro, sabe? Mas somos poucos que têm essa pegada de compartilhar por meio de livros, por meio das experiências, divulgar esse negócio. Quantos profissionais nós temos que ganharam uma experiência enorme, até no método ensaio e erro, que até hoje não conseguiram dividir esse negócio. E eu vejo também pouco interesse, sabe? Você trazer o pessoal, sobretudo do pessoal do nível mais baixo, assim, para o entendimento de que é preciso se autoaperfeiçoar, é preciso buscar essa informação, aumentar o seu repertório de informações. Eu participo das lives, muitas vezes, eu vejo pouca pergunta, cara. Quando o público não faz pergunta, Tarcísio, é porque o cara não tem nem segurança para fazer a pergunta, sabe, cara? Então, eu sinto uma deficiência muito grande desse entendimento de que a tecnologia é importante e o autoaperfeiçoamento também. São os dois aspectos que eu queria pontuar. Mas, Diógenes, às vezes a gente está falando tanto de tecnologia e deixando o profissional tanto em segundo plano, não a gente, né? Mas às vezes, de uma maneira geral, se fala tanto em soluções da tecnologia como se a tecnologia resolvesse tudo sem o fator humano também. E acaba que esse profissional talvez não se recolha demais. Eu vejo que muita gente deixa de inovar porque não se acha capaz para inovar. E aí, será que não é o mesmo esse paralelo? Será que muita gente não deixa de fazer a pergunta porque vê o Diógenes muito capacitado demais e fica com medo de errar? E aí, lógico, por mais que você seja receptivo, será que a gente não tem que incentivá-los a vá, faça, participe?
A sua observação é muito pertinente. Eu sinto isso, sabe? Eu sinto isso nas minhas palestras, né? Quando eu vou fazer as palestras. Mas é um pouco também de uma cultura que nós temos muito arraigada, sabe? De entender a segurança como uma commodity, né? Durante muitos anos, a segurança foi uma commodity, né? E assim, ninguém quer saber quem está ali atrás daquela farda. O cara quer saber o menor preço, quanto custa, quanto é a hora homem menor, é esse que eu vou contratar, né? Isso passa para o funcionário. Eu tive uma experiência que eu sempre compartilho, sabe, Tarcísio? Um dia, dando uma instrução para vigilantes, eu perguntei para um vigilante: o que é uma empresa boa para você? Ele falou: pô, comandante, uma empresa boa para mim é uma empresa que paga o meu salário, não atrasa os meus benefícios, para mim está ótimo. Olha só o que o cara queria, apenas a contrapartida obrigatória de uma empresa. Que empresa que não vai pagar o salário, os benefícios, que é o mínimo que você faz em retribuição ao trabalho? Mas para esses caras, eles são tão sofridos, eles tomam tanto na cabeça, Tarcísio, tem tanto aventureiro que maltrata esses colaboradores, que contrata o cara, aí depois compra helicóptero, compra barco, etc., e fecha a empresa, fale, né? E deixa todo mundo ao Deus dará. Tem tanta gente assim no mercado que é uma classe sofrida, é uma classe muito humilde. Eu adoro trabalhar com vigilante, e eu adoro quando eu chego num lugar que o cara, hoje eu ocupo uma posição, por exemplo, gerencial, mas o cara foi um vigilante, sabe, cara? Porque aí Ele é você outro vê que cara, esse né? conseguiu escapar dessa bolha, né? Dessa coisa de achatamento, né? Mas é uma classe muito sofrida, né? E consequentemente, por ser sofrida, por não ter esse reconhecimento, né? Você viu agora, aqui no Brasil, deve ter acontecido, a gente vive num país que ainda ele tem um pouco do Casa Grande Senzala. Eu não queria migrar muito para esse lado meu político ideológico, mas eu acho que vale a pena até para mostrar o exemplo, né? Nós tivemos aqui um desembargador em Santos, cara, que ele foi arguído lá por um guarda civil que estava no seu direito, trabalhando, cumprindo a sua missão, etc. Sabe, recebeu aquele... Você sabe com quem você está falando, sabe? Que é um negócio assim que eu imagino se acontecer aí no Canadá, o cara vai para a cadeira elétrica, né, cara? Porque não tem cabimento, ninguém imagina um treco desse, né? Isso não E acontece. assim, Pode então, acontecer, mas não desse jeito no Brasil. pois é, cara. Então a gente ainda vive num país assim, sabe? Num país meio Casa Grande Senzala, e o pessoal que está na Senzala, o pessoal mais de nível mais baixo, em termos socioeconômico e Econômico. cultural, eles têm pouca essa pegada. Eu já tive exemplos de vigilantes, cara, que me tiraram lágrima dos olhos. Você vê o cara que ele é simples, mas ele vai lá corretamente, ele cumpre o papel dele, sabe o papel dele, porque ele estudou, mas não é a maioria, infelizmente, sabe? Eu tenho me deparado com isso, desse pessoal muito sofrido e que tem uma dificuldade de entender que, se eles não se aperfeiçoarem, se eles não forem atrás das inovações, se eles não tiverem up-to-date com o que está acontecendo, eles vão ficar obsoletos para o próprio mercado. O mercado vai abrir mão dessas pessoas, porque o mercado, como você bem sabe, Tarcísio, com certeza sabe muito isso, o mercado ele vai evoluindo, chega uma hora, ele passa a régua e quem ficou para trás, fica para trás, Fica. entendeu? Em todos os Não dá para segmentos. você... A coisa não acontece assim, ela vai dando sinais, é a chamada teoria do sapo fervido, sabe, cara? Exato. Essa é uma teoria que eu gosto muito. Para quem está nos assistindo aqui, é uma experiência que foi feita com 2 sapos. Você pega um sapo, põe na água e vai esquentando a água devagarzinho na panela. O sapo está ali, está gostosinho, vai ficando morninho, daqui a pouco esquenta um pouquinho, e ele, no final da história, ele morre inchado e feliz, né? É diferente do outro sapo que já está com a água fervendo e alguém joga o sapo. Na hora que ele bate naquela água fervendo, ele Ele pula. pula. Nós temos muitos profissionais que não conseguem perceber que, se não estiverem antenados com a evolução das coisas, com a tecnologia cada vez mais presente, sabe? Dentro até dos equipamentos, a Covid mesmo. Esses dias eu fiz uma matéria aí falando dos equipamentos de segurança que nós temos agora, para não ter o toque, reconhecimento fotográfico, né? Também aquela leitura térmica, tudo por sensores, sabe? Que se o sujeito não tiver dificuldade com lidar com essa tecnologia, ele vai ficar para trás no mercado. Então, nós temos aí uma categoria de pessoas que precisa entender que a evolução tecnológica ela veio para ficar, ela não tem, igual foguete, cara, só tem um caminho para cima, né? Não vai para trás nunca, né? Agora, em relação às soluções de inovação, as inovações que estão no mercado, como é que você vê esse nascimento? Elas estão, além de proteger valores, patrimônio,
elas também estão protegendo, visando proteger vidas? E se não, o que você percebe que os próprios profissionais ou que as pessoas que criam essas inovações ou que são clientes deveriam estar fazendo para que inclua o profissional mais sensível nessa proteção? Eu vejo assim, sabe, como é que é? Nós temos 3 tipos de criminosos clássicos, né? O criminoso que tem uma motivação terrorista, isso é muito difícil de atuar, porque está disponível até, está disposto até a perder a própria vida, né? Tudo, né? Nós temos o psicopata que aí atende muito mais uma demanda pessoal, fruto de uma neurose, uma psicose ou de um desvio de comportamento. Mas nós temos aí o criminoso com objetivo financeiro, né? E esse se divide em 2 tipos: é o criminoso oportunista, que ele não tem alvo definido, ele sai atrás de uma oportunidade. Vou trazer à tona esse tipo de perfil. E o criminoso que escolhe o alvo de forma seletiva, aquele que planeja a sua ação. Em ambos os casos, tanto o que busca o alvo de forma seletiva como o oportunista, eles têm interesse sempre numa coisa chamada grana, né? Grana, dinheiro ou algo para transformar em dinheiro. Esse, em geral, é o objetivo do criminoso que tem essa motivação financeira. Seja ele o que vai agir de forma em grupo, quadrilha, que vai planejar a sua ação, seja oportunista, quando você apresenta para ele toda uma série de obstáculos, Tarcísio, ele não vai mudar de vida, mas ele vai mudar de alvo. Esse é o grande segredo do negócio, sabe? Então, qual que é a minha visão em relação à tecnologia aliada ao ser humano treinado? Eles constituem uma série de barreiras, uma série de obstáculos. E quanto mais obstáculos você coloca entre o objetivo do criminoso e ele, mais ele vai pensar e vai escolher algo que não represente tantos obstáculos assim. E é nesse ponto que entra a tecnologia no meu modo de ver. Porque a tecnologia hoje oferece recursos que vão atuar de forma preventiva e de forma repressiva. Exemplo de recursos de forma preventiva. Você coloca lá uma série de obstáculos, um CFTV, câmeras, sensores, alarmes, etc. Tal. Tudo isso, o criminoso ele vai representar para ele um grande obstáculo, né? Ou seja, vai gerar um efeito intimidatório, um efeito dissuasivo. E se ele mesmo assim estiver disposto a enfrentar esse perigo, né, esse monte de riscos que são impostos com a tecnologia, ele vai ter um risco enorme de deixar rastros pelos mesmos equipamentos que facilitem posteriormente uma investigação da polícia, a identificação, a prisão e levar esse sujeito a prestar contas do que fez. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente traz esse mundo de benefícios, tanto na parte preventiva, gerar um efeito intimidatório, dissuasivo, e um efeito também na parte repressiva. E aqui vale um mito que eu escuto de vez em quando, que eu tenho que enterrar aqui, aproveitando essa nossa live, e o mito é: o bandido não tem nada a perder. Esse é um mito, na verdade. Como não tem nada a perder? Eu não conheço nenhum bandido na minha vida que quis ser morto ou que está a fim de ser preso. Nenhum bandido quer isso, né? Então, vale dizer, ao enterrar esse mito, vale dizer que tudo que nós fazemos com o binômio homem mais equipamentos, me refiro à tecnologia, criar uma estrutura de proteção, quanto mais obstáculos nos colocarmos com esses 2 ingredientes, entre aspas, vamos chamar assim, homem e tecnologia, mais a gente vai fazer com que o criminoso escolha outro alvo. Eu não acredito muito em mudar de vida, mas ele vai escolher outro alvo mais fácil, porque ali vai representar para ele um sério obstáculo, ou uma série de obstáculos, né? E eu deixo eu fazer uma pergunta em relação à segurança patrimonial. Quando a gente fala de inovação, você está vendo nas soluções de inovação no segmento de segurança essa ferramentas que de alguma maneira, além de proteger o patrimônio de uma maneira muito clara, protege também quem está na linha de frente? Vejo sim. Você fala de equipamentos de proteção individual? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Tantos, qualquer solução do seu segmento que você tem visto sendo usado e que tem mais ainda, que está tendo maior aderência, vamos imaginar, em determinados segmentos, que protege. Eu vou dar um exemplo.
na solução que a gente desenvolveu. No primeiro momento se pensou, olha, mas quem vai estar exposto? E logo depois que se compreendeu, não, na verdade você tirou a exposição do homem por conta da solução. Porque a solução está na frente do problema e não mais o homem. E aí o homem passou a ser, o cara só vai expor a um trabalhador se depois que ele vencer a primeira barreira, ou seja, você protegeu o ser humano também querendo proteger o patrimônio. Eu estou falando... Agora sim, agora entendi melhor a pergunta, mas eu posso falar das duas coisas, né? Tanto do EPI, vou começar com o mais simples, que é a parte de EPI, que não é o foco da sua pergunta, mas eu acho que não, há uma mas pode ser, porque melhor. de qualquer maneira, se o profissional pode trabalhar bem e protegido... Mas eu queria focar naquilo que é mais, vamos dizer, mais inovador, mais um tema da nossa conversa. Quando você tira a autonomia do homem, você não está menosprezando o homem, ao contrário, você está protegendo o homem. Quando eu falei lá de sistema, homem-sistema, o que acontece? O criminoso, sobretudo o que age de forma organizada, o que vai fazer um estudo do alvo, não adianta, se ele souber que não adianta ele pegar o vigilante lá e falar, colocar uma arma na cabeça do sujeito e falar, abre essa cancela, abre essa reclusa que eu vou entrar com o caminhão aqui para roubar esse material desse CD. Ele vai falar, meu amigo, desculpa, eu não consigo. Eu não tenho autonomia para isso daí. Só quem abre essa cancela é remotamente, não sou eu que abro, né? Então ele pode estar com uma arma na cabeça e o que vai acontecer? A tecnologia está ajudando, porque quem faz um roubo de forma seletiva não chega lá, acorda de manhã, como eu brinco às vezes na palestra, e fala, vou roubar um CD. Não, o cara planeja. E quando ele sabe, aliás, fica claro para vocês aqui, não vamos ser inocentes, né, ou simplórios de achar que o criminoso que escolhe o alvo de forma seletiva não vai planejar a sua ação, inclusive com colaboradores internos, muitas vezes, pessoas de reputação duvidosa, que às vezes nem por maldade, mas às vezes até por desconhecimento abre informações ou fala coisas que não, do segredo interno do funcionamento. Agora imagine você, que é público e notório para todo mundo, que nenhum porteiro, nenhum vigilante que controla o acesso lá tem autonomia para abrir aquela porta eclusa de um CD. Estamos citando um exemplo de um CD aqui. Isso vai chegar para o criminoso, é um fator dissuasivo para ele. Fala, pô, não adianta eu chegar lá com uma metralhadora e colocar na cabeça do sujeito. Não adianta eu sequestrar a família dele e falar, eu vou chegar, estou com a sua família sequestrada, abre a porta. Ele vai falar, desculpa, meu amigo, eu não consigo abrir a porta. É a tecnologia protegendo você. Então, eu acredito demais nisso, sabe, Tarcísio? Quando a gente usa esse sisteminha que eu me referi no começo da conversa. É o sistema. O que é o sistema, quando eu falo? É a criação de normas, procedimentos, toda essa parte parametrizada. O homem no meio e um sistema auditando. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina você que um piloto de avião, aliás, uma dica importante, a aviação tem muito a ensinar na segurança nossa. Porque a aviação, se tem um segmento que tem a segurança muito bem desenvolvida, aceita, é o segmento da aviação comercial principalmente, né? Tanto é que quantos anos aqui no Brasil não se fuma dentro do avião? Dezenas de anos, e todo voo o cara fala, olha, não é proibido fumar aqui, não fuma no lavatório. É muito, muito sério isso. Você acha que um sujeito, o piloto, consegue baixar o trem de pouso que não seja o momento da aterrissagem? Não. Ele pode pegar lá, apertar o botão, simplesmente o sistema vai ler que aquela velocidade não é uma velocidade que o avião está pousando, ele vai ler a altitude, ele vai ler o peso do avião, ele vai ler a velocidade que o avião está e vai ver que esses parâmetros não são compatíveis para baixar o trem de pouso, porque se baixar o trem de pouso ali, o trem de pouso vai ser expelido do avião pela pressão do vento. Então, o sistema não permite que ele abaixe o trem de pouso nessas condições. Essa é o melhor exemplo que eu posso dar para você. Você tira a autonomia até do cara, de repente, cometer um vacilo, etc. Ele não consegue baixar o trem de pouso, né? Voltando ao exemplo que eu dei aqui, quando a gente coloca a tecnologia para tirar um pouco da autonomia do homem na tomada de decisões, você está colaborando com a vida desse sujeito. Porque o criminoso sabe que aquele cara não tem autonomia para abrir aquele portão sem antes fazer um checklist, sem antes percorrer uma série de procedimentos preparatórios para poder alguém remotamente autorizar, e aí a chave dele funciona. Aí o botão que ele aperta funciona. Fora isso, ele pode apertar e não vai dar. E vem falar que não ajuda na segurança desse homem? Claro que ajuda. Então um bom profissional
E aqui uma lição importante para você que nos assiste. Um bom profissional de segurança, ele não briga com normas. Um bom profissional de segurança entende que a norma de segurança, e agora vai até a sua área também, sabe, Tarcísio? Não só a parte de security, mas a parte de safety, sabe? Ela serve para quê? Para proteger você, para você poder voltar vivo para casa. Eu fui dar uma palestra aqui numa empresa multinacional, e lá eles recomendam que você, ao subir as escadas e ao descer as escadas, ponha a mão no corrimão. Segurança do trabalho, né? Uma coisa importante. Se você, nessa empresa, sofreu um acidente de carro e se machucar porque não estava usando o cinto de segurança, você é demitido por justa causa. Está lá a cláusula contratual, sabe? Então, gente, essa é a magia que eu queria trazer nessa conversa com o Tarcísio aqui, você que está nos prestigiando. A segurança é um valor na nossa vida. Sim. E olha, Tarcísio, eu vou contar aqui uma provocação que eu faço quando eu falo sobre segurança. Eu estou num auditório, você imagina, eu falo assim, um auditório num evento de segurança, tá? É uma palestra sobre segurança, uma CIPA, proteção de acidentes, enfim. Aí eu faço assim a seguinte pergunta para as pessoas: quem acha que segurança é prioridade, levanta a mão. Pô, o auditório inteiro levanta a mão. Aí eu falo, olha, gente, desculpa, já vou avisando uma pegadinha, mas segurança não pode ser prioridade. Aí todo mundo fica com uma cara, Tarcísio, assim, sabe? Nossa, mas como não? Como não? Eu falo, pois é. Sabe por quê? Porque prioridade muda. Segurança tem que ser valor. Valor não muda nunca. Quando é valor, aí não muda nunca. Aí eu até exemplifico. Eu falo, honestidade para mim é um valor. Se eu achar uma carteira na rua, ela vai ser devolvida para o dono. Não importa se tem R$10, R$100 ou R$1.000, porque para mim é um valor. Eu não negocio isso daí. E quando você tem a segurança como valor, você não briga com norma de segurança. Ao contrário, você incentiva, você usa, porque você vê valor nela, né? O piloto de Fórmula 1, por exemplo, se ele não tiver com aquele cinto de 6 pontos, Tarcísio, só mexendo um pouquinho do braço e o pé para frear e acelerar, ele nem consegue pilotar o carro, né? E nós tivemos aqui, na época do cinto de segurança, que passou a ser obrigatório, muitos anos atrás. É engraçado do brasileiro, né? Eu até brinco nas palestras, tem um camelô que vendia uma camiseta branca com uma faixa preta, e o cara põe a camiseta em cima do vestido, em cima do paletó, dada a dificuldade de entender as regras de segurança como um aliado nosso. Então, assim, para resumir essa longa resposta que eu dei à sua pergunta, sim, Tarcísio, definitivamente sim, a segurança, as regras de segurança protegem a vida do colaborador. A melhor maneira de você cumprir bem a sua missão e voltar vivo para casa é deixando a segurança entrar na sua vida de uma maneira assim, sem muita tristeza. Ao contrário, entendendo isso como qualidade de vida. Sim, aliás, queria só dar mais um exemplo, sabe? Nas minhas palestras, quando as pessoas são doidas por dicas de segurança, e eu falo, olha, uma das dicas de segurança que eu posso dar para vocês, até porque é muito comum os criminosos aproveitarem do momento que está saindo de casa para ir trabalhar ou voltando para casa depois do trabalho, é um momento que você já está meio cansado. Você está indo para o trabalho, está cabeça já no trabalho. Você está voltando, já está meio cansado. Então, os bandidos sabem dessa distração. Então, uma dica de segurança é o seguinte: antes de sair de casa, dá uma olhadinha lá fora para ver se não tem nada que possa te oferecer risco, de modo que você saia de forma segura. E na volta, a mesma coisa. Dá uma voltinha no quarteirão, tal, né? Vê se está tranquilo para você entrar na sua casa, no seu prédio, na garagem da sua casa. E aí eu falo assim, olha, uma pessoa mal educada em segurança vai falar, poxa, Luca, mas estou gastando 2 minutos. Agora, uma pessoa que tem a segurança como um valor, fala, não, estou investindo 2 minutos na minha qualidade de vida. E sabe, Tarcísio, para você que nos assiste também, a gente já faz isso com um monte de coisa na vida. Quando você vai fazer uma viagem de férias, você deixa para comprar passagem no último dia? Não. Você deixa para fazer a reserva do hotel no último dia? Não. Quando você tem um compromisso muito importante na sua vida profissional, num local que você tem que atravessar a cidade, você não sai com mais antecedência da sua casa para evitar chegar atrasado? Aqui em São Paulo, você não considera o trânsito da Marginal, um acidente de moto, você não considera tudo isso e coloca no cômputo. Quando você vai no dia dos namorados, jantar com a sua esposa num restaurante, que é um dia que muita gente faz, você não faz uma reserva antes? Quando você vai numa peça de teatro, né, numa mega estreia, numa dessas peças da Broadway aqui em São Paulo, quando estava ainda antes da Covid, tinha quando uma grande estreia,
Você chega lá no dia da estreia e vai falar, eu quero um par de convites para você e para sua acompanhante. A moça da bilheteria fala, meu amigo, desculpa, onde está a câmera escondida? Porque os ingressos já foram vendidos há 3 meses. Então, olha só, a gente se adapta à cultura, a gente se adapta para a viagem, a gente se adapta para um monte de coisa. Por que para a segurança a gente não faz um ajuste na nossa vida? Sobretudo considerando as nossas realidades, né? Você está aí no Canadá agora, Tarcísio, com certeza o cenário de violência urbana é totalmente é muito diferente. diferente daqui. Então, beleza, você faz um ajustezinho mais tranquilo, você pode ter algumas liberalidades na sua vida, porque é outro cenário. Em contrapartida, tem neve boa parte do ano aí, não é verdade? Então, tem coisas boas e coisas ruins em cada lugar, né? A gente tem que fazer esse ajuste. Você vai numa 25 de março, pô, não vai com celular, não vai com joia, não vai com relógio. Ah, se eu vou num shopping center, eu posso ir um pouquinho mais à vontade, porque shopping center é um local que é muito seguro, muito protegido, tem muitas câmeras de segurança, é difícil para o criminoso fazer um roubo no shopping center. Não que nunca aconteça, mas é mais difícil. Probabilidade. Então, essa inteligência da gente dar a dosagem da coisa é que é a grande sabedoria na segurança. Eu me entusiasmo, viu, Tarcísio? Eu sei, Quase eu nem paro de falar, cara, porque é a bandeira que eu defendo, sabe? É justamente isso. Dá para a gente viver bem, gente. Dá para o nosso negócio prosperar, dá para a gente evoluir, dá para a gente ter menos custos nas nossas produções se nós tivermos um desenvolvimento bacana em termos de desenvolvimento de segurança para as pessoas e também para as nossas instalações. Voltando naquele ponto da inovação, e uma das coisas que eu vejo, e quando alguém do segmento vem falar, pô, tive uma ideia, eu quero inovar, eu quero empreender, e aí todo mundo fala, cara, mas a inovação a gente vê tão pouca inovação no Brasil, de soluções genuinamente nacionais, existem, é lógico, existem. Por que você acha que ainda é tão difícil ver inovações genuinamente nacionais em qualquer uma das áreas? Olha, vou falar mais pela área da segurança, né? Eu acho que nós temos uma deficiência aqui no nosso país nessa questão da pesquisa e desenvolvimento, né? E isso é uma questão da política do nosso país, né? Desenvolvimento do nosso país, né? As pessoas não entendem que esse processo de investir em educação é a única porta para a gente se desenvolver, né? Eu tive aí, por exemplo, nos Estados Unidos, agora no mês de novembro, vou fazer um curso em Harvard e tive a chance de encontrar um brasileiro que está fazendo um curso no MIT. Pô, foi uma experiência magnífica. Eu achei que o MIT era um prédio, é um predinho. É um bairro. O MIT é um bairro, gente. É um bairro. Portas abertas, gente do mundo inteiro. Então, os Estados Unidos têm algumas coisas que não são exemplo para nós. Eu tenho algumas restrições a muitas coisas dos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu devo falar aqui e nos rendermos, né, é essa questão do incentivo, né, ao estudo, à pesquisa, à ciência, ao desenvolvimento. É uma coisa assim que temos que tirar o chapéu. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade com isso, sabe? Toda vez que tem que fazer um corte no orçamento é na área de educação que se faz, ciência, tecnologia, tem pouca evolução. Você vê as nossas universidades meio sucateadas, né? Então, assim, essa falta de cultura da importância do entendimento de que a educação é libertadora, a gente padece dessas consequências. É por isso que você pega, por exemplo, um país como Israel, né? Muita coisa vem de Israel, muita coisa vem dos Estados Unidos, muita coisa vem da China, até porque existe um incentivo para esse tipo de coisa, de pesquisa, né? A gente tem muitas dificuldades com isso. Eu vou mais além, viu, Tarcísio, ainda para complementar. Parece que algumas coisas aqui são feitas para não funcionar, sabe? Eu tenho um amigo que é empresário e ele quis um dia dar um benefício para um colaborador fora daquilo que é o salário, os benefícios tradicionais da legislação trabalhista. Ele falou, vou investir aí para te pagar um curso numa universidade, ele tinha talento e merecimento para isso daí, e ele não encontrou nenhum tipo de benefício fiscal para isso, sabe? Ao contrário, ia ter um agregado a mais. Ele falou, eu quero ajudar o cara, e o governo, né, as legislações, as normas me deixam engessados. Então, assim, a gente tem pouco incentivo nessa área e, consequentemente, isso tira um pouco da nossa pujança. O brasileiro é só dar esse espaço. A gente tem muita gente de talento aqui.
O problema é que muitas vezes essas pessoas acabam vendo que o território, que o terreno não é fértil para desenvolver esse talento. E aí acontece que as outras pessoas vão ver o cara, pô, então vou importar esse sujeito, né? Vou trazer esse cara para cá, né? Eu acho que Isso. o Brasil tinha que. Você acha que é um exemplo clássico disso, né, cara? Eu Não ainda eu conheço tô muito a brigando. trajetória, mas imagino alguma coisa nesse sentido, né? Eu ainda tô brigando. A Eu ainda gente tô brigando. perde. Eu ainda tô brigando com isso para tentar de alguma maneira mudar isso e sensibilizar. Aí, não tem como. A gente tem que. Eu não tenho como. É uma coisa, Diógenes, que é meu. Eu não tenho como ver que eu estou andando e olhando para o lado um amigo ficando no caminho. É como fazendo uma analogia num campo de batalha. Não dá para um guerreiro deixar o colega sozinho no momento desse de guerra. Quando a gente fala em empreendedor, a gente tem que quebrar um pouquinho dessa mítica que o empreendedor é aquele que vai criar só o projeto grandioso. O empreendedor é aquele que está lá na frente do serviço, que pode chegar para o seu chefe, para o seu superior, às vezes se ele tem acesso ao diretor, ao dono da empresa, e fala, olha, eu vi uma melhoria que pode ser implementada, que não é só para mim, é para a sua empresa. E eu acho que esse profissional de segurança lá na frente do serviço, seja o nível mais baixo hierarquicamente falando, ele tem um fator muito importante nisso. E ele tem que saber que ele pode ser importante, sempre. Então, essa que é a mensagem que a gente pode falar, lógico, seguindo normas sempre, seguindo regras sempre, nunca achando que tem que, por conta própria, mudar a regra do jogo. Mas ele tem que saber o quanto ele pode ser capaz de mudar e melhorar o segmento que ele está, com respeito, respeitando as regras, respeitando as normas. Então, muito obrigado. Se você quiser fazer o seu fechamento, eu te agradeço muito. É sempre um aprendizado muito grande estar conversando com pessoas com a tua bagagem. E muito obrigado mais uma vez. Faz o teu fechamento e a gente só tem a agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Legal. Parabéns aí pelo teu projeto, parabéns pelos teus desafios. Eu estou hoje encampando esse projeto chamado Superformance, que na verdade é um curso online que nós criamos para levar essa ideia de alta performance para pessoas e para empresas. Eu não acredito. Duas coisas que eu queria fechar aqui a nossa conversa. Primeiro, que as pessoas têm que estar acostumadas a entender que é o mérito que nos conduz a bons resultados. Não tem sorte. A sorte, na verdade, é um monte de preparação quando você, preparado, encontra uma oportunidade. A preparação com oportunidade é o conceito de sorte que eu acredito, e não tem sucesso sem trabalho duro, sabe? É 99% de trabalho duro, 0,5% de sorte, um pouquinho de inspiração, gente. Então, eu tenho defendido essa ideia de levar a alta performance para pessoas e para empresas nesse modelo Superformance, né, que é um projeto, é um curso online. Quem quiser saber mais, www.superformance.com.br. Entra que vocês vão ter acesso a um conteúdo maravilhoso para poder se sintonizar de que é preciso se autoaperfeiçoar, é preciso buscar informação, é preciso entender quais são os valores e os princípios de uma empresa de alta performance. Perfeito. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu acredito muito, Tarcísio, que o mundo vai ficar pequeno por criminoso, sabe? E só tem uma resposta: a tecnologia. A tecnologia está vindo de uma maneira, gente, que o ambiente vai ficar pequeno para quem é sacana, para quem age errado e para quem comete crimes. Na hora que você começar a juntar essa integração, segurança pública, segurança privada, sistemas de segurança, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso vai formar um paredão assim muito difícil para quem quiser agir fora das normas. E, aliás, o compliance, que hoje a gente vê muito essa palavra ligada à corrupção e lavagem de dinheiro, né? Os departamentos de compliance das empresas têm esse foco, mas o compliance, gente, é cumprir normas. É mais do que isso, é cumprir normas. Cumprir normas é compliance. Então, eu acho que o bandido que não cumpre normas, ele vai ter o seu horizonte muito restrito. E é aí que entra a tecnologia, e é aí que entra a inovação. E é aí que, finalizando, entra a minha alegria de ter batido esse papo com você aqui. Muito obrigado por ter me convidado, foi uma honra. Pô, muito obrigado, prazer é meu. Sucesso e, obviamente, essas lives que o Tarcísio faz e que nós fazemos, o Curso de Segurança também colabora, espraiando toda essa informação, esse conhecimento e excitando as pessoas no bom sentido aí para buscar informação.
é que vai fazer desse país grande um grande país. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado a todos. Uma coisa importante, a gente está fazendo a conexão com o especialista. Quem ganhou a primeira conexão foi Percival Barbosa, fez a conexão essa semana com a Laura Gurgel. Você pode ser um candidato, tá? Não seja surpresa, a gente não quer repetir as pessoas, né? E quem precisar de ajuda, esse é o nosso caminho, a gente criar conexões. Quem quiser participar, não deixa de participar, não deixa de colocar lá a hashtag eu quero dar um passo para frente, que a gente vai, na medida do possível, com agendas dos nossos entrevistados, agendas dos nossos amigos e colaboradores, fazer essa conexão com o especialista, para ajudar as pessoas a darem um passo para frente, que foi tão difícil para mim, às vezes, conseguir uma pessoa que, às vezes, em 15 minutos, me abriram o horizonte. E a gente está tentando fazer, a gente vai fazer isso para as pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. É um prazer enorme, foi um prazer enorme estar aprendendo aqui com você. E o próximo passo para frente vai ser na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas, no canal CT Segurança. Obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.